Nesse momento, a Polícia Federal cumpre a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco. A primeira ação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, depois que assumiu a relatoria do caso. Já vou ouvir os nossos analistas. Vorcaro, que havia ficado 11 dias preso em novembro, quando a primeira fase foi deflagrada por ordem da Justiça Federal de Brasília. Depois, a sua defesa conseguiu levar a investigação para o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria de Dias Toffoli. O inquérito passou a ter atritos constantes com a Polícia Federal. Você já sabe também, Toffoli deixou o caso no mês passado, depois que a PF entregou um relatório ao Supremo contendo menções ao nome dele e conversas dele com Daniel Vorcaro. O inquérito, então, foi redistribuído ao ministro André Mendonça, que vinha estudando o caso e autorizou a deflagração dessa nova fase da operação. Portanto, a informação urgente agora, de momento, é de que a Polícia Federal cumpre a prisão de Daniel Vorcaro por ordem de André Mendonça nessa nova fase da operação sobre o Banco Master. Marcelo Rocha Monteiro, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia para o nosso público. Começamos já o dia com essa notícia bomba. Eu ainda não deu para a gente saber o fundamento da prisão, né? A prisão preventiva que havia sido decretada, depois havia sido substitutiva por medida restritiva de liberdade de monitoramento por tornozeleira eletrônica, e agora, novamente, decretada a prisão. Eu acho que ela representa uma clara sinalização por parte do novo relator, né, o ministro André Mendonça, de que o rumo agora vai ser um pouquinho diferente. Né? Então, acho que essa é a mensagem principal. Prisão preventiva tem basicamente 3 fundamentos: ou o perigo de fuga, né, ou o perigo para a prova, quando o investigado está atrapalhando de alguma maneira as investigações, né, ou perigo para a ordem pública, quando você tem um sujeito que reiteradamente pratica crimes e que, em liberdade, aguardando julgamento naquele processo, poderá novamente cometer delitos, reiterar a sua conduta criminosa. Né? Então, não sabemos qual desses 3 fundamentos, ou mais de um, eventualmente, basta um. A lei diz que basta um desses motivos para que se prenda um réu antes do julgamento. Prisão preventiva é isso, é a prisão de alguém que ainda não foi julgado, né? Mas que o juiz entende que existe perigo no fato dele responder ao processo em liberdade. Esse perigo pode ser um dos 3: perigo de fuga, perigo para a prova ou perigo para a ordem pública. Vamos ainda ver qual foi o fundamento do decreto de prisão preventiva, mas ele sinaliza uma mudança significativa nos rumos de uma investigação que o antigo relator, tudo indica, fazia o possível para atrapalhar. Então, eu acho que o ministro André Mendonça está mostrando que quer que a investigação se desenvolva, quer que a investigação chegue aonde ela tem que chegar. Vamos ver. Berenice Leite, as primeiras informações nós estamos apurando ainda. O fato é que a PF cumpre essa ordem de prisão expedida pelo ministro relator do caso, André Mendonça. A defesa de Daniel Vorcaro ainda não se manifestou, não é? É isso, Daniel. Primeiramente, bom dia para você, bom dia a todos da nossa audiência. Começando já com essa informação quente, as apurações continuam em torno, então, dessa operação da Polícia Federal. Até porque Daniel Vorcaro, até onde sei, estava sendo beneficiado com uma espécie de prisão domiciliar, monitoramento de tornozeleira eletrônica, como muito bem trouxe aqui o Marcelo Monteiro. Existem pelo menos 3 motivos que podem embasar essa conversão para uma prisão preventiva novamente. E eu acredito que seja algum tipo de obstrução, tentativa de obstruir, né, provas, as investigações. Em vários momentos aqui nós já apontamos isso, desde aquele escândalo onde o Rony Gabriel, que é o vereador por Erechim, influencer, onde ele relata que uma empresa ligada ao Banco Master teria tentado contratá-lo, assim como outras pessoas que são influenciadores na internet e que tinham o objetivo de alguma forma, difamar o Banco Central por ter liquidado o Banco Central. E
e colocar o Banco Master como uma espécie de vítima nessa história. Então, daí já vem a minha desconfiança que pode ser, né? Lá nós já apontávamos uma tentativa de tentar obstruir e até mesmo manipular a opinião pública, fora outros indícios. E vamos lembrar que hoje, quarta-feira, estava previsto o depoimento de Daniel Vorcaro na Comissão de Assuntos Econômicos, algo que vinha sendo costurado pelo Renan Calheiros, que preside esta comissão lá no Senado. E também, no final da noite de ontem, o ministro André Mendonça, ele teria concedido ao Daniel Vorcaro o benefício também de não precisar comparecer na comissão que investiga o crime organizado, que também queria ouvir o dono do Banco Master. Então, agora chega essa informação, nós ainda estamos apurando por qual motivo, né, essa prisão foi convertida novamente para uma prisão preventiva, mas realmente chega como uma bomba, até porque muitos queriam ouvir o Daniel Vorcaro desde que ele foi preso lá no início, na primeira operação da Polícia Federal, Compliance Zero. E ao que tudo indica agora, essa nova preventiva, o ministro André Mendonça demonstrando um posicionamento, né, uma forma de conduzir esse processo totalmente diferente da anuência e da leniência do ministro Dias Toffoli. Vale lembrar que o ministro, ele simplesmente autoriza o pedido da Polícia Federal. Então, se essa prisão preventiva, de fato, né, está acontecendo no dia de hoje, a Polícia Federal tem novas provas, novas informações chegando, não só em torno do aparelho de celular que foi apreendido há alguns dias atrás, que teve a descriptogração, gente, esse nome é muito difícil, né? A quebra da criptografia, Jesus, desse celular. Então, essas informações estão chegando e certamente o pedido dessa preventiva está muito bem embasado, Daniel. Marcelo Rocha Monteiro, quer complementar? Quero sim. Esse nome é complicado mesmo, Berenice, não dá nem para pronunciar. Mas o fato é o seguinte... eu acho que um aspecto importante, naturalmente, nesse momento a gente ainda está especulando, né? Mas o Daniel Vorcaro, né, naturalmente, não vai ficar nada satisfeito com o fato de voltar para a prisão, onde ele passou, né, se não me falha a memória, apenas 11 dias e já foi posto em liberdade. Então, digamos assim, o incentivo psicológico, né, para ele fazer uma delação, né? Ele até agora tem adotado uma postura de silêncio nesse aspecto, né? Tem todo aquele discurso daquela audiência do final de dezembro, né? Eu estou disposto a colaborar e tal, mas tudo da boca para fora, né? Na verdade, ele não entregou ninguém e a gente sabe que ele tem muita informação para dar, né? Agora que ele está preso, agora que ele voltou à prisão, eu acho que essa vontade de fazer algum tipo de acordo de delação premiada vai aumentar muito. Estou só especulando, mas é isso que a gente vê com certa frequência em vários processos. A você que está chegando agora e faz parte das 8.000 telas conectadas aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, nós estamos com essa edição do Jornal da Oeste, com o Oeste Urgente no ar, trazendo a informação de que a PF, segundo o Jornal Estado de São Paulo e também a apuração da nossa repórter Tawane Catan aqui de Oeste, a PF cumpre nesse momento a prisão de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, por ordem do ministro André Mendonça, numa nova fase da operação sobre o Banco Master, a Operação Compliance Zero. Quero ouvir a análise de Guta Pini. Bom dia, Guta, bem-vinda. Bom dia, Dani. Bom dia aos meus colegas de bancada. Bom dia a toda a nossa audiência. E que bom começar o dia com essa boa notícia. Daniel Vorcaro estava em casa, em prisão domiciliar, o que já causava muita estranheza. Ele ficou preso apenas 11 dias, quando a sua prisão foi decretada lá no ano passado, ainda em novembro, num contexto em que ele estava viajando para Dubai. E ali no centro de todo esse escândalo que acabava de estourar no Brasil. E ele conseguiu, então, essa prisão domiciliar. E de lá para cá, muita coisa foi revelada pela Polícia Federal. O ministro Dias Toffoli era o relator do caso ainda e tentou concentrar
todas as informações, colocou aquele sigilo master, indicou quem eram os peritos da Polícia Federal que poderiam fazer toda a análise de toda a documentação e as perícias nos celulares e computadores apreendidos. E, enfim, hoje estamos no momento em que o ministro relator é agora o ministro André Mendonça, e nessa sua primeira decisão bomba neste caso, já é autorizando a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. Como o professor Marcelo bem trouxe aqui mais no início do jornal, a gente ainda está especulando os motivos dessa prisão, mas o fato é que se trata de uma prisão preventiva porque ainda não existe uma denúncia contra Daniel Vorcaro, não existe um processo criminal ainda, então não tem uma sentença transitada em julgado. Então, agora seria uma prisão preventiva que é justamente para permitir que as investigações continuem, assegurar que a lei possa ser aplicada e, muito provavelmente também, uma das razões dessa prisão seja evitar a fuga de Daniel Vorcaro, porque vejam só, onde nós estamos nessas investigações? Nessa semana nós já tivemos aí tantas revelações, até o próprio Tribunal de Contas da União, que estava ali com algum receio de seguir com as investigações daquelas festas lá em Trancoso. O corpo técnico do TCU tinha já se manifestado que não era competência do TCU, mas aí o ministro do TCU já decidiu de forma contrária, que o arquivamento dessas investigações lá em Trancoso, que pode envolver muitas autoridades de Brasília, o arquivamento seria precoce. Então, ele quer seguir com essas investigações até para ver se tem dinheiro público envolvido. Enfim, muitos dados, muitas revelações até agora, e a Polícia Federal certamente, depois de tantas quebras de sigilo e, enfim, e a avaliação dos dados vindos desses celulares, já está de posse de muitas informações e certamente isso fundamenta o pedido de prisão preventiva de Daniel Vorcaro, que foi autorizado pelo ministro André Mendonça. E para hoje também estava agendado a oitiva de Daniel Vorcaro na CPI do crime organizado. Mas ainda ontem o ministro André Mendonça também decidiu que ele não era obrigado a comparecer nessa CPI, porque ele, enfim, seria um investigado, ele tem direito ao silêncio, e aí o Senado iria apurar qual seria a melhor forma desse deslocamento de Daniel Vorcaro para Brasília para essa oitiva. Mas o fato é que agora, com essa prisão, essa oitiva não mais acontecerá e estamos aqui na expectativa de mais informações, estamos apurando tudo para a nossa audiência. Pois é, Marcelo Rocha Monteiro, já havia um mandado de prisão preventiva contra o Vorcaro. Nesse momento, ele já está na Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo. Uma outra coisa importante para a gente esclarecer o nosso público, né? Existem duas modalidades do que a gente chama de prisão cautelar, a prisão antes do julgamento, né? Prisão temporária e prisão preventiva. Nesse caso, foi prisão preventiva. Em termos práticos, qual é a diferença importante? A prisão temporária tem um prazo, né, fixo, pré-estabelecido por lei. Dependendo do crime, ela pode durar 5 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 5 dias, ou se forem crimes mais graves, crimes hediondos, ela pode durar 30 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 30 dias. Mas a prisão preventiva, não. A prisão preventiva não tem um prazo expressamente estabelecido pela legislação. Então, em tese, o réu pode ficar preso até o julgamento. Tá? Então, essa é uma questão também importante a ser levada em consideração. Vamos ver, né, se essa investigação já está madura suficientemente para que ela deixe de ser uma simples investigação, um inquérito, né, e se transforme num processo. Acho que ainda não está nesse momento, mas o fato da prisão preventiva ter sido decretada significa que esse momento pode estar próximo, ou seja, o momento em que a Polícia Federal já reuniu provas suficientes para permitir ao promotor, ao Ministério Público, né, que formule uma acusação formal. Essa acusação formal, que a gente chama de denúncia, é a peça que dá início ao processo. A partir da denúncia, nós não temos mais uma investigação policial. Nós passaremos a ter já um processo judicial que vai levar ao julgamento do acusado.
Então, o fato de ter sido decretada uma prisão preventiva pode sinalizar também isso, né? Que a Polícia Federal já reuniu uma prova suficientemente forte, né? Ou está para reunir uma prova suficientemente forte para que o Daniel Vorcaro seja formalmente acusado de crimes contra o sistema financeiro. Berenice Leite, além de Daniel Vorcaro, tem mais um alvo de prisão aqui em São Paulo. No entanto, esse nome não foi divulgado por enquanto e essa pessoa também ainda não foi encontrada pelos policiais. A Justiça, eu trago aqui essa outra informação para você e para quem nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. A Justiça também determinou o cumprimento de medidas cautelares, como tornozeleiras eletrônicas, contra outros nomes também nessa mesma operação. Portanto, ao longo aqui do nosso jornal, a gente vai atualizar também quem são esses outros alvos dessa operação nessa manhã da Polícia Federal que está acontecendo agora. Isso mesmo, Daniel. Inclusive, eu estou acompanhando aqui a nossa audiência pelo chat. Quando nós demos a notícia, praticamente fomos os primeiros, né? O primeiro veículo de comunicação a noticiar essa prisão do Daniel Vorcaro. Muita gente achou que o jornal não estava ao vivo, porque ele já estaria preso, mas na verdade ele estava em casa, né, gente? Então, por isso, prisão preventiva, como você bem trouxe, Daniel, ele já está na superintendência da polícia, deve ser ouvido. E existe mais um nome, que é claro que a polícia não vai revelar, eles ainda estão atrás dessa pessoa, que ainda não pode ser revelado o nome. Já devem ter passado por alguns endereços, não encontraram. A Guta trouxe muito bem essa questão do risco de fuga. Hoje estava previsto uma oitiva na comissão, aliás, isso na CPI, né, do crime organizado, comissão parlamentar de inquérito. Ontem ainda o Mendonça barrou essa questão, tirando dele a obrigatoriedade de comparecer aqui em Brasília, e no dia 10 ele também seria ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos. Quer dizer, certamente novas informações, novas provas chegaram às mãos da polícia que embasou essa nova operação no dia de hoje. E outras pessoas também, no dia de hoje, vão receber ali, ter que cumprir essa decisão por parte do Supremo, medidas cautelares, tornozeleira eletrônica. A gente está apurando tudo aqui a cada instante, trazendo os nomes para vocês que estão nos assistindo. E eu queria lembrar também, Daniel, falei sobre a questão dos influencers que teriam sido contratados por uma empresa que é ligada ao Banco Master, e nós tivemos também, ao longo desses últimos meses, que o Vorcaro estava na prisão domiciliar, movimentações financeiras por parte de familiares deles, né? O próprio pai, a irmã, eles estariam agindo de forma a tentar ocultar patrimônio, o que também poderia configurar uma tentativa de obstruir as investigações. A gente já conversou sobre isso e sempre questionava, olha, por que ainda não decretaram novamente a prisão de Daniel Vorcaro? E hoje, né, nesta quarta-feira, 4 de março, nós temos, então, essa nova operação da Polícia Federal que coloca tudo de cabeça para baixo, porque até então estávamos na expectativa de finalmente ouvir Daniel Vorcaro falando publicamente, mas, ao que tudo indica, isso não vai acontecer. Agora, por quanto tempo ele vai ficar preso, não sabemos, né? O fato é que ele, preso mesmo, preventivamente, não em sua casa, essa prisão a muitos interessa, né? A quem interessa calar Daniel Vorcaro nesse momento. É uma briga de gigantes, viu, Daniel? Nós estamos falando de briga de cachorro grande mesmo. Pois é, Guta Pini, além de Daniel Vorcaro, também o cunhado dele, o Fabiano Zettel, que é o cunhado aí de Daniel Vorcaro, o do Banco Master, também seria ouvido nessa comissão do crime organizado no Senado. E ainda ontem, o senador Eduardo Girão já havia solicitado a quebra de sigilo também do Fabiano Zettel. O Zettel tinha sido convocado, né, a prestar esse depoimento à CPI, mas
Assim como Daniel Vorcaro, o ministro André Mendonça do STF decidiu que a presença dele não é mais obrigatória. Como eu disse há pouco, ainda há um outro nome que a polícia ainda está buscando, ainda não conseguiu localizar em nenhum endereço. Obviamente, nesse momento ainda há muita especulação sobre quem seria esse nome, se eventualmente poderia ser um nome mais próximo, ligado, assim como é o cunhado de Daniel Vorcaro, mas até o momento nós não temos ainda a confirmação de quem seria essa pessoa. O fato é que haveria o pedido de quebra de sigilo também de Fabiano Zettel, o cunhado de Daniel Vorcaro, pela comissão que investiga no Senado o crime organizado. E outra certeza que a gente pode ter, Dani, é que as peças lá em Brasília vão começar a se movimentar de forma diferente. Até agora, o que nós estávamos testemunhando com Daniel Vorcaro em prisão domiciliar ainda? Uma resistência muito forte por parte de Davi Alcolumbre em instalar a CPI específica do Banco Master. Porque aqui nós estamos falando já há algum tempo sobre a Comissão de Assuntos Econômicos, que ouviria Daniel Vorcaro, a CPI do crime organizado e também a CPI do INSS, a CPMI do INSS. Todas essas comissões encontraram ali alternativas para a convocação, ou pelo menos o convite de Daniel Vorcaro para prestar esclarecimentos. Ali na CPMI do INSS, o foco seriam os consignados, a questão da CPI do crime organizado, da lavagem de dinheiro e na CAI uma coisa mais abrangente, mas o fato é que uma CPI ou CPMI focada no Banco Master ainda não tinha ganhado espaço ali dentro do Congresso Nacional, com toda a resistência de Davi Alcolumbre. Nós falamos aqui também em outras edições do jornal sobre um ex-assessor de Davi Alcolumbre, que cuidou inclusive da sua campanha, foi tesoureiro da sua campanha, o senhor Jocildo Lemos, que trabalhava ali, era um dos diretores da Amprev, aquela autarquia de previdência dos servidores do Amapá, que causou um rombo ali de 400 milhões nas contas públicas desses servidores por conta de investimentos fajutos no Banco Master. E ele, inclusive, tinha sido alertado sobre as condições desse banco e da fragilidade da documentação apresentada, e ainda assim ele resolveu fazer esse investimento, 400 milhões de reais. Tesoureiro de Davi Alcolumbre em campanhas anteriores. Então, são muitas peças nesse tabuleiro que agora vão precisar atuar de forma diferente, porque, veja, o cenário é completamente diferente agora. É prisão preventiva de Daniel Vorcaro. Vejam só, a possibilidade de uma delação premiada, ela vai ficando cada vez mais concreta. Porque se ele demora para falar, depois é menos interessante que ele traga alguma coisa. Porque, como você noticiou também, Dani, a Polícia Federal está atrás de outras pessoas. Tem, inclusive, mandado de prisão contra uma pessoa de São Paulo, que ainda não foi localizada, mas fora essa pessoa também tem medidas cautelares já autorizadas para a tornozeleira eletrônica, para outras pessoas. Quem são essas pessoas? Então vejam só o contexto que está se construindo neste momento, muito favorável para aqueles que querem de verdade a investigação de todo esse esquema. Então é a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, outras pessoas que estão no radar, já com mandado de prisão expedido pelo ministro André Mendonça, a pedido da Polícia Federal. Isso vai ter reflexo lá em Brasília. Essa CPMI do Banco Master ganha força agora. A oposição precisa olhar para esse fato como uma janela de oportunidade para pressionar Davi Alcolumbre. Eles precisam falar naquele parlamento. Tomem posse daqueles microfones e falem dessa CPMI do Banco Master todos os dias, em todas as sessões do Senado Federal. Agora a opinião pública toda mais ainda voltada para esse assunto. Dani, muita coisa ainda para aparecer ao longo desse dia e nós vamos acompanhar tudo de perto para ir atualizando a nossa audiência. Nós estamos de olho aqui, Guta Pini. Eu vou passar agora para o Marcelo Rocha Monteiro. De fato, assim como disse a Guta Pini, Marcelo, em meados de janeiro, quando essa situação, vamos dizer, para Daniel Vorcaro ainda era mais tranquila, entre aspas, estava tudo mais, vamos dizer, sob controle, vamos dizer assim, porque a relatoria do caso Master estava no STF, conduzida por Dias Toffoli. A defesa do
banqueiro, inclusive chegou naquela ocasião a debater uma oferta de delação premiada. Foi considerada essa possibilidade, até foi discutido chamar outros advogados, novos advogados, para se reunirem ao time atual da defesa. Na sua análise também, se Vorcaro falar o que sabe, o que viu, der alguns detalhes dos negócios de que ele participou, o que pode acontecer na sua visão, meu caro Marcelo Rocha Monteiro? Olha, se o Vorcaro falar tudo o que sabe, a gente vai ter que mudar o horário aqui do Jornal do Oeste, primeira edição, vai ter que ser, em vez de 7 às 10, vai ter que ser de 7 às 7 da noite, porque o que vai ter de coisa aí pra gente noticiar, né, vai ser uma loucura. Como diz a sempre sábia doutora Guta Pini, já dá para fazer uma retrospectiva 2026 agora, no início de março. Se tiver delação, então, aí vamos fazer 2 retrospectivas do ano, ainda no primeiro semestre. Eu queria também destacar uma questão interessante, aliás, é uma ironia do destino, não é? Nosso público deve lembrar que o senhor Alexandre de Moraes, como relator do inquérito do Fim do Mundo, né, decretou a prisão de várias pessoas, decretou medidas restritivas de liberdade, aquelas medidas arbitrárias que todos nós conhecemos. E toda vez que alguém tentava entrar com habeas corpus, né, contra essas decisões do Alexandre de Moraes para os outros ministros, para o conjunto dos ministros do Supremo, para o pleno, né, o plenário, como a gente diz, o que se dizia? Não, é jurisprudência estabelecida no Supremo que não cabe habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então agora vejam só que ironia. Se a defesa do Daniel Vorcaro quiser entrar com habeas corpus para o Supremo contra a prisão do Vorcaro, não cabe. Por quê? Porque o Supremo entende que não cabe habeas corpus contra uma decisão monocrática, né, de um ministro, no caso do André Mendonça, para o conjunto dos ministros. Então, a porta da cela vai ser mais difícil de ser aberta para o senhor Vorcaro, o que, repito, pode significar mais um estímulo para que ele resolva abrir a boca e contar para o Brasil, por exemplo, o que acontecia, né, nas animadas sessões do chamado Cine Trancoso. Vamos ver qual era o filme que era exibido lá. Tudo indica que é impróprio para menores. Berenice Leite, as primeiras informações divulgadas pela Polícia Federal nessa operação que prendeu o Daniel Vorcaro, terceira fase da Operação Compliance Zero, que foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça. A operação, ela resulta em 4 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. Aponta crimes como lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Muito bem. Você tem mais detalhes para trazer para a gente? Diga. Pois é, Daniel, a polícia está cumprindo esses mandados de busca e apreensão, novas informações chegaram e essa informação sobre os indícios de lavagem de dinheiro, né, a Polícia Federal já vinha investigando e a operação tem justamente esse objetivo de trazer novas provas, o que pode complicar ainda mais a vida de Daniel Vorcaro. Agora, ele estando preso, certamente pode querer negociar uma delação. A Guta está certa em falar sobre isso, porque é o que pode acontecer muito em breve, inclusive. Daniel Vorcaro não é um homem que está acostumado a ficar atrás das grades, então certamente vai tentar algum tipo de negociação. E ao passo que ele é preso no dia de hoje, nessa decisão do ministro André Mendonça, os advogados, e olha que ele conta com pelo menos 5 escritórios de advocacia, um verdadeiro exército para poder defendê-lo, eles já estão estudando possibilidades, né? Ele tem muito a dizer, tem praticamente metade da República na mão, justamente por ter feito ao longo desses anos, desde que criou o Banco Master, né, comprou o antigo banco e o batizou assim,
ele fez várias amizades, né? Patrocinou jantares do próprio Supremo Tribunal Federal, onde ministros lá fora do país participaram desses jantares, entre outros conselheiros que ele contratou para poder ter sucesso em seu empreendimento aqui no Brasil, né? Contratou nessa caminhada o próprio Michel Temer, o ministro, então ministro do Lula, da Justiça, Ricardo Lewandowski. Guido Mantega também tinha seu emprego garantido dentro do Banco Master. A própria reunião, pelo menos 2 delas, com o presidente Lula, reuniões que aconteceram de forma secreta, ou seja, que não estavam na agenda do Palácio do Planalto, e nada disso é descartado. O fato é que novas provas chegaram às mãos da Polícia Federal e que embasaram esse pedido para que o terceiro, né, a terceira fase da Operação Compliance Zero fosse desencadeada no dia de hoje e autorizada pelo ministro André Mendonça. A última operação que tivemos foi aquela ainda autorizada pelo ministro Dias Toffoli, onde ele havia ainda estabelecido um período, né, que em no máximo 24 horas essa operação acontecesse. A Polícia Federal, à época, é importante resgatar isso, até porque nós temos o nome de 2 ministros do Supremo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, envolvidos nesse escândalo, e as interferências eram muito claras, né? Ele estabeleceu um prazo na última operação de 24 horas. A PF, já sabendo que Toffoli poderia estar no meio dessas investigações, não respeitou o prazo, deixou para fazer a operação num prazo maior de 72 horas, e foi a época quando eles pegaram o cunhado do Vorcaro tentando sair do país também. Então, estamos aguardando, inclusive, Daniel, porque a polícia está atrás de um segundo nome, é isso que a gente tem, as primeiras informações que chegam aqui para a gente, um segundo nome que deve ser preso ainda hoje. A Polícia Federal, que tudo indica, já foi em alguns endereços, não localizou essa pessoa, e muito já se especula se pode ser o próprio cunhado do Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel. Mas a gente lembra que existem outros nomes que podem estar na mira da PF no dia de hoje. A exemplo do representante da REAG Investimentos, que estava diretamente ligado ao Banco Master, até porque são muitas ramificações, uma verdadeira teia em torno desse esquema que, de acordo com a Polícia Federal, lavava dinheiro também, e é por isso que hoje estamos tendo esses mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, viu, Daniel? Diga, Guta Pini. Além dos mandados de prisão contra Daniel Vorcaro e o Fabiano Zettel, seu cunhado, tem também mais 2 outros mandados de prisão e esses de busca e apreensão, como você bem disse, Dani, que são 15 mandados de busca e apreensão. Então, o que isso significa? Mais celulares, mais computadores que podem ser apreendidos. Então, quantos dados a Polícia Federal poderá extrair de todo esse material. E essas buscas, elas se darão em São Paulo e em Minas Gerais também. Agora, tem um ponto que eu gostaria de refletir aqui com a audiência, porque, vejam, esse processo, essa investigação, na verdade, ela foi parar no Supremo, porque no início das investigações se identificou a possível participação de um deputado federal da Bahia, o Bacelar. Só que esse pedido de transferência de competência, de onde tramitaria essa investigação, foi feita, inclusive, pelo próprio Daniel Vorcaro. Então, aparentemente, ele tinha interesse que esse processo, essa investigação ficasse no âmbito do Supremo, até porque, quando chegou lá, nós vimos, caiu nas mãos de Dias Toffoli, e nós sabemos toda a história dos sigilos e acautelamento das provas no Supremo Tribunal Federal e a escolha dos peritos para atuar nessa investigação. Quando essa investigação vai para o ministro André Mendonça, ele pede um prazo ali de 60 dias para analisar se há ainda também a necessidade desse processo, dessa investigação se manter no Supremo Tribunal Federal. Porque, veja, uma investigação ela só fica no Supremo se existe alguém com foro privilegiado. Não é o caso de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro é um banqueiro picareta, que não tem cargo público, então não há justificativa para que a sua investigação se dê no âmbito do Supremo. A única justificativa era o possível envolvimento desse deputado federal, Bacelar. Mas até agora não tem nada em relação a esse deputado, não vimos mandados de busca e apreensão, ele não foi preso, não foi ouvido, nada, ele não é investigado nessas investigações. Mas como
essa investigação está no âmbito do Supremo, o ministro André Mendonça vai então ter que analisar tudo para ver se vai desfazer essa bagunça, vai para as instâncias inferiores ou não. E aí que está o ponto. Neste momento, o ministro André Mendonça, ainda se valendo da competência do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, emite esse mandado de prisão contra Daniel Worcaro. Então, isso pode ser um indício de que, sim, já chegaram em pessoas com foro privilegiado. Porque, veja, é uma medida drástica a prisão preventiva de alguém. Não é algo simples. Embora a gente tenha assistido nos últimos anos do Brasil o ministro Alexandre de Moraes mandar prender todo mundo como se fosse algo simples, você prender alguém, não é. Então, essa medida do ministro André Mendonça faz a gente especular que devem ter chegado, sim, mais pessoas com foro privilegiado. E a gente vai trazer mais informações ao longo dessa edição. Daqui a pouco também a gente vai falar do que está acontecendo fora do Brasil com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai trazer a ofensiva de Israel agora há pouco contra o Líbano na madrugada de hoje. Outras informações mundo afora com o Ivan Kleber já aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, que segue trazendo essa informação de momento, informação bombástica, a prisão de Daniel Worcaro agora há pouco pela Polícia Federal em São Paulo. Diga, Marcelo Rocha Monteiro. Eu acho que esse ponto que a Guta trouxe é extremamente importante. Tá? Dificilmente eu acho que o ministro André Mendonça decretaria a prisão preventiva se houvesse a perspectiva de declinar da competência é uma expressão que a gente usa em direito quando um juiz ou tribunal reconhece que não tem competência para aquele caso, né? Ainda que num primeiro momento se pensasse que pudesse ser da competência dele, ele chega à conclusão e remete para outro juiz, remete, por exemplo, nesse caso, para um juiz de primeira instância. Se houvesse essa perspectiva, dificilmente o André Mendonça decretaria a prisão preventiva, né? Deixaria essa decisão para o juiz de primeira instância que assumisse o caso. Se ele fez isso, é muito provável que, dentre os outros alvos desses mandados, né, parece que são 4 mandados de prisão e 15, eu acho, foi isso, né? Você falou, Daniel? 15 de busca e apreensão. É possível que entre esses outros alvos de mandados judiciais estejam pessoas com foro por prerrogativa de função. Quem é que tem foro privilegiado, como se costuma dizer, né? Eu não gosto muito dessa expressão, não, mas é a que o leigo mais conhece. Quem é que tem foro privilegiado no Supremo? Presidente da República, vice-presidente da República, procurador-geral da República, os ministros do próprio Supremo, os ministros do próprio Supremo, né? Ministros de Estado, deputados federais, senadores, ministros do TCU, chefes de missão diplomática de caráter permanente, que são os embaixadores. É isso, basicamente, são esses. Então, uma dessas, é possível que um desses mandados de prisão ou talvez de busca e apreensão seja dirigido contra alguma dessas autoridades. Também está sendo divulgado que o ministro André Mendonça, e essa informação é importante, tá? Decretou uma outra medida cautelar, que é o afastamento de cargos públicos. Ele determinou, não sabemos de quem, tá? Sabemos que, então, alguma autoridade teve o seu afastamento de cargo público decretado pelo ministro André Mendonça nesse contexto dessa mesma operação que prendeu o Worcaro. Então, pode ser a pista para a gente descobrir quem é essa autoridade, possivelmente com foro privilegiado, que também é alvo das investigações. Vamos ver.